Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. A viver pela fé de Deus, pela fé do Evangelho. Da incircuncisão que se manifestou pelo Evangelho da incircuncisão. Ah, papai. Assim é. Fomos chamados a viver pela fé de nosso Senhor, vestidos por novo homem, criado por nosso Deus, vivendo a cada dia, alegres no Senhor, mantendo em nossa boca toda boa confissão, vendo as coisas que não são como se fossem já, como o Evangelho de Deus nunca nos mentirá. Sigamos adiante, melhor que confiar. Seu Evangelho nos deixou para reinar. Chega sendo rico, descendo ricos e os pobres, enriquecidos vamos dar. E neles já estamos completos e nada nos faltará. Ah, papai, nada nos falta, pessoal. Sim, é. Tudo que o homem semeia, isso mesmo colherá. Nosso trabalho do Senhor, em vão ele não será. Sua fidelidade para sempre permanecerá. Todas as coisas nos cruzam em abundância para desfrutar. Ele é o Deus vivo que nunca desapontará. Ficamos adiante, ele há que confiar. Seu Evangelho nos deixou para reinar. Sendo ricos e pobres, enriquecidos como já, e neles estamos completos
Quando eu falo de prosperidade, é porque escrito está. Eu sou. Quando falo de prosperidade, ele chama o louco. Porque chamou as coisas que não são como se fossem. Eita! Porque eu me mantenho firme conversando. Eu sei que essas obras preparadas certo se manifestarão. Quando eu falo de prosperidade, ele chamou o louco. É porque chamou as coisas que não são como se fossem. Porque eu me mantenho firme conversando. Eu sei que essas obras preparadas certo se manifestarão. E quando eu falo de prosperidade, é porque eu creio no que escrito está. E sei que seu tempo que ele promete se cumprirá. E quando eu falo de prosperidade, é porque eu falo do que escrito está. E sei que seu tempo que ele promete se manifestará. E quando eu falo de prosperidade, é que eu recebi o que escrito está. E sei que seu tempo que ele promete nos cumprirá. Ei, isso! Graças a papai, pela prosperidade, pela saúde. Quando falo de prosperidade, ele me chamou louco. Porque chamou as coisas que não são como se fossem. Porque eu me mantenho firme conversando. Eu sei que essas obras preparadas certo se manifestarão. Quando eu falo de prosperidade, é porque eu creio no que escrito está. Eu sei que seu tempo que ele promete se cumprirá. E quando eu falo de prosperidade, é porque eu falo do que escrito está. Eu sei que seu tempo que ele promete se manifestará. E quando eu falo de prosperidade, é que eu recebi o que escrito está. Eu sei que seu tempo que ele promete nos suprirá. Nos suprirá. Nos suprirá. Alô! Bem-vindos à congregação dos deuses. Vamos louvar? Vamos agradecê-lo com a sua ciência. Vamos cantar com o poder do seu evangelho. É. Isso é assim. Abençoados, completos, supridos. Bem-vindo à congregação dos santos Justos, perfeitos, espíritos escolhidos antes da criação. o mundo do universo. Bem-vindos! Bem-vindo à congregação dos santos Justos, perfeitos, espíritos escolhidos antes da criação. o mundo do universo. A cidade do Deus Deus vivo, ao governo de Deus. Somos sua amada, somos seus seus filhos. Chega aí, a cidade do Deus vivo.
isso. Bem-vindo à congregação dos santos, justos, perfeitos, Espírito escolhido, santidade e ação do mundo, do universo. Uma vez mais, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo à congregação dos santos, Justos, perfeitos, Espírito escolhido, santidade e ação do mundo, do universo. A cidade do Deus vivo, ao governo de Deus. Somos amada, somos teus filhos. Uma vez mais, a cidade do Deus vivo, ao governo de Deus. Somos amada, somos teus filhos. Abba, Pai, Senhor. Abba, Pai, Senhor. Abba, Pai, Senhor. Você chegou ao melhor lugar nesta terra do céu. É a reunião mais linda e mais bela que Londrina já viveu em toda a sua história. E hoje estamos aqui revivendo esse tempo glorioso de louvor ao Senhor e fazendo renascer renascer. O Senhor tem os seus propósitos e tem tudo em seu controle, e por isso estamos aqui felizes, reinando em vida. Eu quero compartilhar com vocês que ontem foi outro gozo, outra experiência extraordinária. Eu e Saulo, Saulo e eu, Glória e Marcos, Marcos e Glória, e que glória que foi o nosso podcast. Que experiência! Para mim foi algo extraordinário, porque nós pudemos por 2 horas, ou quase 2 horas, compartilhar que estamos mortos ao pecado, completamente mortos ao pecado. Saulo, que lindo. Saulo, olha, Saulo, receba sem limites, porque nós dois fizemos uma dupla extraordinária. Era para ser um trio, mas vai ser um trio em agosto. Eu recebo que nós teremos essa oportunidade de ter Paulo do nosso lado em agosto. E o Senhor sabe. Eu quero agradecer também ao Mateus, aqui publicamente, e é o abençoado que cuidou lá do nosso podcast com muito carinho, com muita atenção, com muito respeito. E é um abençoado com todas as bênçãos. Mateus, receba sem limites. Todos os que puderam participar, recebam sem limites. Vamos ver um pedacinho? Dá para ver? Vamos lá. Foi bacana, foi muito bom. Tivemos muitos abençoados participando diretamente. Vamos lá, apagar essa luzinha aí. Dá para ver. Como os de hoje também, os ateus de hoje em dia, gostam muito de filosofia. Então a graça, ela é um terror, tanto para os que veem como escândalo na lei, como para aqueles que ficam com pensamento humano, tentando entender as coisas de Deus. E a pergunta que eu vou aqui deixar, ele fala, porque aquele que está morto está justificado do pecado. O que é isso, justificado do pecado? Não tem dívida. Está paga. Está pago. Está paga. Está pago. Então, Jesus pagou o teu pecado. Aquele que está morto ao pecado. pecado está justificado ao pecado também? Está justificado o pecado também. Então, se eu falar que eu sou um pecador, eu estou em desobediência? Está em desobediência. É como se você dissesse, Jesus não fez nada por mim. Tem que fazer outra vez. Então eu posso dizer então que até então a religião está equivocada, está pregando o oposto daquilo que Cristo fez. Pode falar. Outra coisa que eu quero fazer uma muito pergunta. Bom, muito bom. Olha,
Privilégio, que honra poder estar compartilhando essa palavra para todo o Brasil. Nós tivemos pessoas ali que eu não conhecia, outros que eu conhecia. Nós pudemos fazer uma interação. A participação de uma live é muito especial. Teremos outra com a graça do Senhor e com a permissão do Senhor no mês de agosto. Não sei o dia ainda, a gente vai falar e depois combina tudo direitinho aí. Mas foi ótimo, foi excelente. Aprendi muito. Aprendi demais. Porque a gente também aprende, todo mundo aprende. Pode estudar quantas vezes for, pode pesquisar o que for, você vai aprender sempre, né, Sal? Crescemos pra caramba. Eu cresci demais. Aliás, a minha vinda a Londrina essa semana foi um crescimento extraordinário em todas as áreas, em tudo que nós pudemos ali fazer. E por isso, tudo isso é fruto da semeadura, da participação de cada um dos abençoados aqui presentes, do Brasil inteiro. Eu quero aqui saudar todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, porque aí neste Brasil, ontem estiveram presentes alguns abençoados deste Brasil, lá do Ceará, lá da Paraíba, já me comunicaram, o abençoado lá do Rio Grande do Sul, todos os lugares do Brasil. Louvamos a Deus pela vida de vocês. A amada em São Paulo também, domingo que vem estaremos em São Paulo, no outro domingo, dia 27, e tudo isso que vocês têm feito, tudo isso que nós temos possibilidade de realizar aqui em Londrina, em qualquer lugar onde vamos, estamos a caminho de BH em setembro, e tudo isso é por conta também do amor que vocês têm por essa palavra, por esse reino e por esta verdade que é a verdade de Deus. O Senhor Jesus, nos dias de sua carne, ele disse o quê? Um texto que, tão por demais conhecido, a gente ouve ele falar o tempo todo, né? Conhecereis... Olha, como é fácil de entender, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres ou vos libertará. Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo para os judeus também. Os judeus foram livres da lei, mas eles não quiseram, eles quiseram continuar debaixo da lei. Mas nós, que não somos judeus, recebemos essa palavra para nós. E hoje podemos dizer que a verdade nos liberta nesse momento, que essa palavra que nós louvamos, esta palavra que nós pudemos compartilhar ontem, é a palavra que liberta. Liberta do pecado, liberta da lei de Moisés, liberta das obras religiosas, liberta da má consciência, liberta do medo, liberta da depressão, liberta da enfermidade. Não há enfermidade, diga, eu sou curado. A vida de Cristo se manifesta em meu corpo. A vida de Cristo ressuscitado, o Espírito Santo de Deus que vive em mim, me levanta todos os dias, me dá gozo, bom ânimo para trabalhar, para estudar, para viver, para ser feliz. Eu sou feliz porque eu dependo da graça de Deus para viver. E nesse espírito, graças a Deus por isso, graças ao Senhor por isso. Nesse mesmo espírito, nós vamos seguir semeando. Os que puderem, os que quiserem e os que já foram chamados a isso. E essa semeadura tem nos possibilitado fazer e vamos fazer muito mais. Podem ter certeza disso. Aliás, declaro desde já, é a minha confissão, tenho certeza que é do Saulo, do Paulo também, de todos nós aqui, da família da fé. Vamos estabelecer o nosso próprio podcast em breve. Não sei quando que vai acontecer isso. Nosso próprio local, onde nós mesmos vamos administrar tudo o que tem que ser administrado. Você recebe isso? Eu também recebo. Então isso está a caminho. Ah, papai, assim é. Se você está preparado e quer semear nesse momento, fique à vontade. A Pâmela está ali com muito bom ânimo para receber a sua semeadura em espécie ou a chave Pix aí na internet, aí na tela, para você poder semear. Semeie com limpa consciência, tá? Tranquilo. E este canal onde você viu o podcast chama-se Evangelho Depois da Cruz. Como é que eu entro lá? Entra no YouTube
e clica lá, @Evangelho Depois da Cruz, e você vai entrar diretamente no canal. Pamela, receba sem limites, grato, fique à vontade. Esse é o canal aí. Evangelho Depois da Cruz. Aqui já está o que nós fizemos ontem aqui, ó. E depois aqui todos o céu versus o inferno. Aqui teve algo muito interessante que aconteceu. Um comentário do meu irmão na carne. Fez um comentário ali dizendo: é isso mesmo, é verdade, é verdade. Meu irmão deu um comentário ali, isso é tremendo. Abba Pai, glória a Deus por isso. Ok? Dito isto e feito isto. Como? Não semearam não ali? A Pamela estava lá recebendo ali. Já está ali, está tranquilo, tá bom? Então nós vamos ao vídeo, a um vídeo de louvor da semeadura. Ancorados, ser guardados em Ti, ó Deus, vivemos pela fé. Em tempos tão incertos, foste Tu que nos amaste primeiro, antes mesmo do mundo girar o universo inteiro. Agradecidos de coração, confiantes no Senhor, aguardamos a transformação com fervor. Nada neste mundo nos afasta do Teu amor, és a razão do nosso louvor. Tudo é por Tua graça incomparável, nos guia com luz suave e inabalável, nos momentos de alegrias e de provação. É Tua graça que traz salvação. Oh, como é doce confiar no Teu cuidado. Cada passo é guiado, cada caminho traçado. Nos abraças com promessa tão fiel. És o autor do nosso destino, Emmanuel. Agradecidos de coração, confiantes no Senhor, aguardamos a transformação com fervor. Nada neste mundo nos afasta do Teu amor, és a razão do nosso louvor. Tudo é por Tua graça incomparável, nos guia com luz suave e inabalável, nos momentos de alegrias e de provação. É Tua graça que traz salvação. Tua graça incomparável, nos guia com luz suave e inabalável, nos momentos de alegrias e de provação. É Tua graça que traz salvação. Oh, Emmanuel. Oh, como é doce confiar no Teu cuidado. Cada passo é guiado, cada caminho traçado. Nos abraças com promessa tão fiel. És o autor do nosso destino, Emmanuel. Em cada dificuldade, em cada oração, sentimos Tua paz e divina consolação. Nos sustentas com misericórdia renovada. Por Ti, Senhor, nossa vida é celebrada. Tudo é por Tua graça incomparável, nos guia com luz suave e inabalável, nos momentos de alegrias e de provação. É Tua cor do nosso de salvação. Recebam infinitamente mais pela semeadura. E eu quero apresentar aqui agora. Cadê a Dani? Ali. Tá bom, eu vou apresentar. Vou apresentar a abençoada vizinha da Daniela e do Saulo. O nome da abençoada é mesmo? Marlene. Marlene, é uma honra, um prazer, um privilégio muito grande tê-la aqui.
Eu espero e recebo no Senhor que essa palavra e tudo que já aconteceu até agora também lhe pertence. Faz parte da sua vida e do seu dia a dia. Receba infinitamente mais por estar aqui. É uma honra muito grande para nós recebê-la aqui, uma filha de Deus, abençoada e predestinada desde antes da fundação do mundo pelo Senhor. E também vou pedir ao abençoado Paulo Crespo, meu irmão, meu amigo, apresente aí a comitiva familiar que veio juntamente com você, por favor. Pode vir aqui. Vamos receber o abençoado Paulo Crespo aqui. Boa noite, igreja do Senhor. Abençoados, predestinados em amor, para louvor de sua glória. Quando eu vejo esse versículo que estava aqui, que quando as estrelas da alva cantavam, eu lembro como é que foi que Deus fez o seu projeto em cada um de nós, né? Porque antes, quando as estrelas da alva cantavam, rejubilavam todos os filhos de Deus. Estrela não canta, você que estava lá antes, tu já era criado. Por isso que Deus, diz a palavra, né? Que Deus te predestinou e elegeu desde antes da fundação do mundo. E aí Ele te fez com um propósito, Ele me fez com um propósito. Então diz que também depois disso Ele colocou no ventre da madre o Espírito. Olha só, o Filho, né? Porque depois que você toma carne, né? Você foi revestido de pele, ossos e tendões, diz a palavra, você se torna, né, uma pessoa, mas antes você é um espírito que foi colocado no ventre da madre. Então veja que não foi um acaso, né? E isso é interessante porque testifica que só nós, os filhos, temos esse privilégio de Deus mesmo colocar onde Ele quis, na família que Ele quis, né? E a gente ter essa certeza que somos a amada do Senhor. A igreja não são 4 paredes, a igreja somos nós. Ele criou essa igreja para louvor de sua glória. Diga comigo, eu fui criado para louvor de sua glória. Vamos louvar o Senhor com um lindo aplauso? Amém. Amém. Olha, para nós é um privilégio, eu vou falar por Londrina, estar aqui. Depois de 20 anos, começamos aqui, não foi, Neuza? Começamos aqui, nesse auditório. Eu lembro aqui, ó, das fileiras, o João, que era marido da Jacira, filha, enfim, Noêmia, Ediclã, né? Tieco, né? O amado lá que está com o Senhor, e tanta gente. Saulo já estava aqui, não estava, Saulo? Você lembra? Eu acho que a Pâmela também estava. Olha, não é? Passa um filme na nossa cabeça aqui, um momento maravilhoso. E podemos voltar, e eu declaro e recebo uma igreja aqui pujante, forte, sabe? Que o Senhor vai trazer, porque o Senhor só traz aqueles que vai iluminar os olhos do entendimento. Aliás, só fica quando Deus ilumina os olhos do entendimento, para você conhecer toda a verdade de Deus, a graça de Deus. A graça, é como o pastor falou, a graça te salva no dia a dia. A graça te deixa reinando em vida. Amém? Diga amém forte, abençoado. Amém. Para os anjos ouvirem. Você tem uma cobertura angelical que atua na tua vida todos os dias. Mas olha, eu vou apresentar aqui, senão eu vou começar a pregar. Me dá saudade. O Paulo, que é o meu neto, levanta aí, Paulo, abençoado. Trabalha conosco, comigo e com o Jonatas, a Mariana, minha filha, meu genro, a Manu, minha netinha,
A Jade, namorada do Paulinho, abençoada. A Anne Beatriz, minha neta. A Bia, que está muito séria ali. Sinta-se em casa, abençoada. Tá? E a amada aqui, né? É Marlene? Marlene, abençoada. Olha, vamos louvar ao Senhor. Faltou alguém? A Neuza? A Neuza? A Cláudia? Então é isso, louvamos ao Senhor pelos abençoados. Não, por favor, esse microfone é uma coisa muito séria. Cargo. Abençoado, esse é você. Maravilhoso, maravilhoso. Já sei que se não puder voltar em agosto, por alguma razão, vai funcionar tudo muito bem por aqui, com Saulo e com Paulo e com todo mundo que está aqui. O Jonathan já vai. Você tem Saulo e Paulo. Saulo e Paulo. E tem o Jonathan, que eu sei que canta muito bem, louva muito bem, com Mariana também. Enfim, aqui é uma fábrica de dons maravilhosos. E agora, chegando Marlene, privilégio, uma honra a todos nós aqui, louvando ao Senhor. Vamos para a palavra de hoje, então, que é uma palavra, por um lado, bem conhecida, mas é preciso ser relembrada. E é uma palavra cujo tema, ele é um tema histórico, assim como Londrina, que é uma congregação histórica também. Esse tema é histórico e hoje nós vamos explorar alguns textos bem especiais aqui. Antes e depois da cruz de Cristo. A pessoa pode ficar pensando, mas que cruz é essa? Cruz de Cristo, cruz de Jesus, onde ele morreu. Antes da cruz, nós sabemos muito bem o que havia. O que havia antes da cruz? O antigo pacto. Pacto de quem com quem? Pacto de Deus com o povo que ele escolheu, o povo de Israel. O povo judeu, que depois se tornou povo de Israel. O povo judeu, ou o povo de Israel, a ele foi dada uma lei. Veja, a lei foi dada para o povo judeu, para o povo de Israel. Não foi dada para nós que somos gentios, ela foi dada para o povo judeu. Jesus veio debaixo dessa lei. Jesus não veio para fazer nada diferente do que ele fez. Ele veio para, no ministério de 3 anos que ele teve, na verdade, foram 3 anos, os outros 30 anos foi de crescimento e desenvolvimento na terra. Então, o Senhor veio dentro e submetido ao antigo pacto. O projeto do Criador não começou aqui. O projeto do Criador começou antes da fundação do mundo. O pacto de Deus com a humanidade, com os homens, não começou com Adão, ele começou antes da fundação do mundo, quando nós todos fomos criados por ele. Então, este antes da cruz, primeiro ponto que tinha nesta lei, que era a lei de Moisés, primeiro foi dada a Moisés, não era o que estava no coração de Deus, mas era o que Deus precisava fazer para resolver situações com o seu povo. Então Deus deu uma lei com obras, sacrifícios e mandamentos. Esse é o primeiro ponto. Antes da cruz, a lei tinha obras, sacrifícios e mandamentos. Levítico 18:4 é a prova disso. Minhas ordenanças poreis por obra e meus estatutos guardareis andando neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, verso 5, guardareis meus estatutos e minhas ordenanças, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Que maravilha! Era só ter cumprido, né?
O homem podia ter conseguido cumprir essa lei, mas ele não conseguiu porque não era para conseguir. E Deus quis mostrar isso para o homem. Esse foi o verso 5. Né? Agora vamos a Amós 4:5, onde Deus diz assim: ofereceis sacrifícios de louvor com pão levedado, e proclamai e publicai ofertas voluntárias, pois é o que quereis, filhos de Israel, diz o Senhor. Então Deus começou a dizer que o povo, naquele tempo que tinha recebido as leis, começaram a fazer coisas por sua própria vontade. Não é o que Deus pediu, é o que o povo queria fazer. E aí começou uma coisa chamada desobediência à lei. E em Gálatas 3:12, já falando do apóstolo Paulo, falando a respeito daquele tempo, Paulo diz: a lei não é de fé. A lei é de fé? Adianta ter fé na lei? Não, você tem que cumprir a lei, obras religiosas. Senão que diz, aquele que fizer estas coisas viverá por elas. Tinha que fazer, tinha que cumprir. É por isso que hoje em dia a palavra obreiro é uma palavra que está muito ligada à lei de Moisés. Porque quem está na graça normalmente não usa a expressão obreiro, usa a expressão colaborador do próprio Cristo. E Hebreus 10:1 explica também através de Paulo por que essa lei não pôde fazer nada por ninguém. Porque a lei, tendo a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca pôde ou nunca pode, pelos mesmos sacrifícios que se oferecem continuamente a cada ano, fazer perfeitos aos que se aproximam. Então aquelas obras religiosas da lei não puderam fazer nada por nós. E porque elas não puderam fazer nada por nós, então veio o quê? A morte e a ressurreição de Cristo na cruz. Quando Jesus disse, está consumado, está consumado. O que quer dizer está consumado? Depois da cruz, Cristo disse o quê? Está consumado, referindo-se ao cumprimento da lei, retirada do pecado no mundo, e eliminação do diabo, que acusava os filhos de Deus. Então, o sangue do último cordeiro que foi Cristo, foi o último sacrifício necessário para todos. E agora, no novo pacto, então, o primeiro ponto é a fé na graça de Cristo. Qual era o primeiro ponto antes da cruz? Obras, sacrifícios e mandamentos. E depois da cruz, nós vamos a Romanos capítulo 3, verso 28. E aqui já entra o apóstolo dos gentios, Paulo, dizendo o quê? Concluímos, pois, que o homem é justificado por fé, sem as obras da lei. Então aquela lei que Cristo veio cumprir, já não vale mais para os dias de hoje. Curiosamente, como as pessoas gostam de cumprir obras, isto chama-se também arrogância. Porque quando o homem hoje, depois do que Cristo fez na cruz, continua através das obras, tentando alcançar o favor de Deus, isto chama-se desobediência também ao que Cristo fez. Curiosamente, o Tiago tinha dito que a fé sem obras é morta, mas Tiago não entendia o que Paulo entendeu. Efésios 2:8, porque por graça sois salvos. De que maneira você é salvo? Por graça, não é por mérito humano, por meio da fé. Isto não vem de vós, ou não é de vós, pois é dom de Deus. Se Deus não te salva por graça, não adianta você buscar a salvação por graça. Gálatas 3:23, mas antes que viesse a fé, mas já não tinha fé antes do pacto anterior? Não. O homem tentava ter fé, mas ele não conseguia, porque a fé só veio depois. A verdadeira fé veio depois, e por isso Paulo disse, antes que viesse a fé, estávamos confinados, que nem gado. O que é confinado, normalmente? Gente que não pensa. Gente que não pensa, você confina. Você guarda num lugar até que ele possa pensar. É assim que nós estávamos. Confinados sob a lei, encerrados para aquela fé que seria revelada. E essa fé foi revelada? Claro, estamos nela hoje, na fé do Senhor imputada em nós. Por isso,
Gálatas 3,12, Paulo diz, mostrando que a lei não é de fé, né? A lei não é de fé, senão que diz: o que fizer estas coisas viverá por elas. Que lindo isso, que tremendo. Então, não havendo mais obras, também não vai haver mais lei. Então, o ponto 2, qual é? Lei de Moisés para os judeus. Então, antes da cruz, o que havia? Lei. E quando acabou a lei? Lucas 16. Lucas capítulo 16, verso 16. A lei e os profetas vigoraram até, por demais conhecido esse texto. A lei e os profetas vigoraram até João. Que João era esse? O João Batista. Por que ele se chamava Batista? Porque ele só batizava nas águas. Desde então, o reino de Deus é anunciado. Então, a lei não é. A lei e os profetas vigoraram até João. Então, o reino de Deus não era a lei de Moisés. O reino de Deus que viria, que era anunciado naquele tempo, não era a lei de Moisés, porque o reino de Deus. Ponto 2, antes da cruz. Romanos 10:5 também diz: porque da justiça que é isso, Lucas 16, já estou agora no Romanos 10:5, pode passar. Porque da justiça que é pela lei, Moisés escreve assim: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Então na lei tinha que fazer. E quando vamos agora para depois da cruz, né? Depois da cruz, no ponto 2, a graça não é apenas para os gentios. Porque as pessoas pensam que Paulo escreveu para os romanos, não é só para os romanos. Paulo escreveu para os efésios, é só para os efésios. Não. O que Paulo escreveu é para todos os povos. Depois da cruz, ponto 2, graça para todos os povos. Romanos 10:4. Vamos lá. Porque o fim da lei é Cristo. Texto por demais conhecido que nós mencionamos ontem no podcast. Para a justiça de todo judeu, para a justiça de todo aquele que crê. Todo aquele que aceitar Jesus. Quantos aceitaram Jesus aqui já na sua vida? Você que está na internet, você já aceitou Jesus alguma vez na sua vida? Eu tive que aceitar, porque o pastor fazia um apelo lá na frente e eu fui sensível à voz do pastor e aceitei Jesus. É. Não é para a justiça de todo aquele que vier a crer, é para a justiça de todo aquele que crê, que veio predestinado desde antes da fundação do mundo para este momento. Portanto, Romanos 4,16 diz o quê? É por fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja firme para toda a sua descendência. Falando de Abraão. Não somente para o que é da lei, senão também para o que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Olha que tremendo. Abraão foi conhecido e é reconhecido por nós como o pai da fé. Voltando para antes da cruz, agora vamos fazer aqui um contraponto entre antes e depois, falando do pecado antes da cruz. Falamos muito ontem e vamos repetir hoje aqui. Antes da cruz havia pecado, havia também condenação e, consequentemente, morte. Por isso, a Escritura diz o quê? O diabo peca desde o princípio, 1 João 3,8. Onde começou o pecado? Não foi em Adão, foi lá no céu, quando o diabo, quando Lúcifer, o anjo querubim protetor, cometeu o primeiro pecado lá. Qual foi o primeiro pecado que não havia nem lei aqui ainda na terra? Iniquidade. Então, no coração dele surgiu, se manifestou o desejo de se rebelar contra Deus e ele fez isso. Por isso, 1 João 3,8 diz que o diabo peca desde o princípio. Lucas 10,18 mostra que Jesus viu a Satanás cair do céu como um raio. João 1,29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha a ele e disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Havia pecado no mundo. Romanos 5,12 diz: portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte,
assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. 2 Coríntios 3,7, Paulo diz que esse ministério de morte, que trabalhava com o pecado, ele era gravado com letras em pedras, ele tinha sido glorioso. Só que naquele tempo ele tinha sido glorioso porque a graça não tinha chegado ainda. Por isso Paulo chama esse ministério da lei, naquele tempo, de ministério de morte. E tem gente que hoje vive debaixo desse ministério de morte, achando que está fazendo uma grande coisa. E o verso 9 diz que esse ministério também foi chamado de ministério de condenação. E ele foi glorioso? Foi, diga foi, mas não é mais. Por isso, depois da cruz, agora, o que aconteceu com o pecado? O que aconteceu com o tal do pecado? Que todo mundo ainda hoje diz, vem à frente, você que é pecador, que pecador? Ponto 3. Fim do pecado, livramento da condenação e fruto para a vida. Olha que lindo isso. Romanos 6,11, Paulo diz, assim também vós, que texto tremendo esse, considerai-vos mortos ao pecado. Antes da cruz estava morto em pecado e agora está morto para o pecado. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Você está vivo para Deus. Você não está vivo para os homens, está vivo para Deus. Romanos 8,1 também diz, agora, pois, nenhuma condenação, nenhuma, há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam conforme a carne, senão conforme o Espírito. Mas tem pessoas que se sentem vivendo debaixo de condenação. Você vai no sistema religioso, quer dizer, não é para você ir lá, é para reportar. Todos nós viemos de lá, né? Quando você era de lá, o que tinha em nossa consciência? Maldade, medo, dúvida. Nós tínhamos má consciência de pecado e não pecado. Agora, nós nos sentíamos mal quando nós errávamos, pensando que estávamos debaixo de pecado. Mas Paulo disse, considerai-vos mortos ao pecado. Então não tem pecado. Diga, não há pecado. Mas para quem que não há? Na cabeça daquela pessoa que está na carne, ela ora toda noite pedindo a Deus o quê? Perdão pelos seus pecados. Tem que dizer para ela que não tem pecado e que Deus não está ouvindo a oração dela. Mas que coisa, não? Você que está na internet aí, abençoado. Romanos 8,2. Por que não há pecado? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou a mim, livrou a você também, livrou todos nós da lei do pecado e da morte. Que glorioso que é isso. Bom, antes da cruz, consequentemente, a pessoa que se vê em pecado, ela entra numa situação de necessidade de arrependimento. Ponto 4. Arrependimento e má consciência. Não tem pecado, mas ela tem má consciência. Se ela faz uma coisa errada lá fora, ela diz, Senhor, pequei perante ti. Não é pecado. É a má consciência de achar que está em pecado, porque não conhece a verdade. Atos 2,38, a pregação de Pedro depois da cruz, 50 dias depois que Jesus morreu e ressuscitou, lá foi Pedro pregar. E Pedro pregou o quê? Arrependei-vos. Lei na mente. O século mudou, a cruz deixou de ser, mas a mente de Cristo continuou igual. E isso aconteceu por muito tempo. Arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Lá está o rito religioso. Batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecado. O que perdoa é o batismo na cabeça dessa gente. O que perdoa não é o batismo. O que perdoa é a graça. A graça de Deus é que trouxe o perdão, só que a pessoa que está na lei, ela acha que ela tem que se arrepender e ser batizada. Entre no sistema religioso, lá dentro existe isso, eu era assim. Classe de batismo. Ou você não passou por isso? Só eu? Não sei. Classe de batismo. Por quê? Porque tem que entrar na igreja, no sistema religioso, e confessar o seu pecado ali. E recebereis o dom do Espírito Santo. Outra coisa, para quem está no sistema, batismo, arrependimento, batismo, perdão de pecados, dom do Espírito Santo. O Espírito Santo entra quando eu faço o quê? Sou batizado e agora entrou o dom de línguas também, que não está aqui, mas está lá na frente. E ainda usam Paulo para falar isso.
Isso é antes da cruz. Mateus 4,17 também fala de antes da cruz. Desde então, antes da cruz, Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos. Jesus falava arrependei-vos. Por quê? Porque ele não havia ido à cruz. Havia ainda pecado. Havia ainda necessidade de entender que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo, mas não chegou ainda, porque eu não fui lá para a cruz, disse Jesus. Ainda tenho que ir para a cruz para que o reino de Deus então se torne uma realidade. Mas depois da cruz, ponto 4. Se antes da cruz tinha arrependimento, o que nós aprendemos do nosso apóstolo Paulo? Que existe depois da cruz. Existe arrependimento ainda? Eu tenho que me arrepender dos meus pecados? Não, eu posso me arrepender de uma coisa errada que eu fiz, de algo errado que eu fiz, de uma decisão errada que eu tomei. Isso eu me arrependo. Mas de pecado não, porque não há mais pecado. Então o que existe hoje em relação ao pecado para nós? Não há mais. O que existe? O entendimento de que Deus é Pai. Você pode falar bem alto: meu Deus é meu Pai? E se Ele é Pai, Ele precisa que você se arrependa ou que você se reconcilie com Ele? Reconciliação e limpa consciência. Reconciliação e limpa consciência. Que gostoso é isso. Quando Ele é meu Pai, Ele me deu a chave de casa. Ele me deu a chave da casa. Eu posso entrar e sair a hora que eu quiser, porque Ele é meu Pai, Ele me deu a chave. 2 Coríntios 5,18. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que ministério é esse que nós estamos vivendo aqui hoje? Ministério da reconciliação. Ele nunca deixou de ser meu pai ou deixou algum dia? Nunca. Ele sempre foi meu pai. Você é sempre pai do seu filho, não tem como evitar isso. Jamais. Mas Ele nos reconciliou porque eu não poderia me reconciliar com Ele. Porque eu estava em pecado. Pecado que Ele mesmo trouxe através de Adão. Quando o segundo Adão veio e tirou o pecado, eu fui reconciliado com Cristo por Ele. Foi iniciativa dEle. Que maravilha. O verso 19 diz que Deus em Cristo reconciliando consigo ao mundo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo ao mundo, não levando em conta aos homens seus pecados. Somente no sistema religioso é que o homem, e não Deus, leva em conta os pecados. Quem está à frente, mas ali a intenção é outra, é manter a pessoa presa na escravidão religiosa para que ela possa dizimar lá, para que ela possa ficar lá escravizada de segunda a segunda, fazendo corrente de segunda até segunda, ou outras coisas mais, e dizendo que só aquela igreja salva. E existe coisa por aí exatamente assim. Mas nós fomos livrados disso, graças a Deus. Vocês aqui em Londrina foram livrados disso naquele dia histórico, tão saudoso lá de tanto tempo atrás. E agora, o que vocês estão vivendo aqui, que nós vivemos aqui, é fruto do amor de Deus por nós. Que maravilha. Então o Senhor nos encarregou a palavra da reconciliação. 20. Assim que, quem somos? Com a reconciliação em nossa mente. Somos embaixadores em nome de Cristo. A palavra embaixador está na moda, né? Está nos dias de hoje rolando por aí. Embaixador daqui, embaixador de lá, embaixadora para cá e para lá. O que é um embaixador? Um representante direto do superior. Nosso superior quem é? O meu Senhor, o seu Senhor, o nosso Senhor. Assim que somos embaixadores em nome de Cristo. Não somos qualquer coisa, isso é muito. É muita coisa. Mas a gente não tem que ficar preocupado com isso, porque Ele nos escolheu para isso. Como se Deus rogasse por meio de nós. Rogamo-vos em nome de Cristo, disse Paulo, reconciliai-vos com Deus. Você já está reconciliado. Na internet aí. Vamos reconciliar os abençoados que estão nos ouvindo? Através da palavra. Ministrando a palavra, eles vão entender. Deus é Pai. Eu não preciso pedir perdão pelos meus pecados. Já estou reconciliado com Ele. Lucas 17, 20. Olha que tremendo, ainda dentro da reconciliação e da limpa consciência. Perguntado pelos fariseus quando havia de vir o reino de Deus. Os fariseus adoravam cutucar Jesus com maldade, com maquinação.
Perguntado quando havia de vir o reino de Deus, respondeu a eles e disse: o reino de Deus não virá com visível aparência. Onde está esse reino de Deus? Não é pela amizade de alguém, não é porque fulano é bonito, não é porque ele fala bem, não é porque o pastor é meu amigo. O reino de Deus não virá com visível aparência. Querem ver o Senhor? Onde é que está o Senhor? Verso 21. Nem dirão, ei-lo aqui. É ali que está o movimento agora, vamos para lá, todo mundo lotar a congregação daquele lá que faz todo mundo cair no chão. Ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis aqui o reino de Deus. Você não precisa sair daqui para ir para lá, ou para cá, ou para acolá. O reino de Deus está onde, abençoado? Dentro de mim. Diga, dentro de mim. É aqui que está o reino de Deus. E o reino de Deus em você, quando chegar a hora, há uma explosão interior, há um entendimento. A nossa hora já chegou, a hora de muitos já chegou, mas o dia certo, no dia da volta do Senhor, ou da ressurreição, que é o mesmo dia da transformação, o que está dentro de você vai pular para fora e você será transformado. E se tiver que passar pelo outro caminho antes, não tem problema, a gente vai direto para a presença do Pai. O próprio Paulo disse o quê? Eu posso ficar aqui por um tempo, mas eu gostaria muito de estar com o Senhor, na presença do meu Senhor. Que maravilha. Vamos ao ponto 5, antes da cruz. O que havia antes da cruz? Havia Jesus de Nazaré. É isso? Romanos 15, 8. Isso aqui é um tema tremendo e, olha, tira a medida. Tira a medida. Pois vos digo que Jesus veio a ser servo da circuncisão para mostrar a verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. Gálatas 4, 4. Mas quando veio o cumprimento do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que redimisse aos que estavam sob a lei. Redimir, o que significa? Resgatar. Jesus veio para resgatar, libertar, ou pegar de volta alguém que estava sob poder de outro. Isso é muito interessante, porque redimir também significa isso. Tomar de volta o que era dele. Ele está se referindo a quem? A nós, em relação a Adão. Adão tirou a gente dele. E o segundo Adão veio trazer a gente de volta para ele. Resgatar, redimir, libertar. Então, que maravilha que é isso. Romanos 2,12. Porque todos os que sem lei pecaram, somos nós. Os que vieram antes da cruz também. Sem lei também perecerão. E todos os que pecaram sob a lei, pela lei serão julgados. Aqui está falando dos judeus e dos gentios do passado, de antes da cruz. Porque agora, depois da cruz, vamos para depois da cruz, no ponto 5, que é a referência a Jesus de Nazaré. Não mais, mas ao Cristo que ressuscitou. Vamos a ele? Cristo ressuscitado depois da cruz. Vamos lá. Romanos 7,4, texto por demais falado, por demais entendido. E não precisa de muito texto depois desse. Morrestes à lei. Quem? Nós. Paulo está falando para os gentios. Mediante o corpo de Cristo, para que sejais de outro do que ressuscitou dos mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Porque enquanto estávamos na carne, quando é que nós estávamos na carne? Na religião, no corpo, cumprindo religião. Todos nós aqui cumprimos algum tipo de religião no passado. Então Paulo está dizendo, enquanto estávamos na carne, as paixões pecaminosas que eram pela lei operavam em nossos membros, dando fruto para a morte. Mas agora, diga agora, estou livre da lei, por haver morrido para aquela a qual estávamos sujeitos, de modo que sirvamos hoje sob o regime novo do Espírito, e não sob o regime velho da letra. A palavra regime, que também está em moda hoje em dia, na política, ela se refere a um governo. Regime é pior do que governo. Regime é algo autoritário. Nós estamos debaixo da autoridade pesada, escravizadora da lei.
A lei era um regime pesado. Mas hoje, nós estamos sob o regime novo do Espírito. O regime do Espírito é pesado? Não. Nesse regime, Deus é amor de verdade. Você pode ver e sentir Jesus amando você em todo o tempo? Graças a Deus, eu também posso. Ponto 6. Antes da cruz, o que havia? Falso cristianismo. Antes da cruz, sabia que existia um falso cristianismo? Gálatas 2,14. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas aos gentios a judaizar? Hoje em dia, o que você vê no sistema religioso? Gentios vivendo como judeus. Batismo, ceia, jejum, vigília, lavamentos, etc, etc, etc. Isso é o quê? Hipocrisia. Isso é falso cristianismo. O Brasil é um país judaico-cristão e não um país cristão. Gálatas 2,4. Isto apesar dos falsos irmãos. Nós temos falsos irmãos? Temos. Eles são escolhidos? São. São eleitos também? São. São salvos para sempre? São. Só no reino e vida. São falsos irmãos. Introduzidos às escondidas, que entravam para espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos à escravidão, ou ao legalismo e à religiosidade. Atos 2,38. Pregação de Pedro depois da cruz, mas a mente dele era legalista. Então Pedro lhes disse, perguntaram para Pedro, e agora, o que nós vamos fazer? Você falou de tudo isso, que Jesus veio, morreu, papapá, e a gente vai fazer o que agora? Se perguntasse para um crescendo em graça naquele tempo, ele diria, reconcilie-se com Deus. Mas Pedro respondeu o quê? Arrependei-vos e, que mais? E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Tudo errado. Tadinho do Pedro, não entendia nada. Atos 8,36. Ele havia até entender depois algumas coisas, mas ele falou, o nosso irmão Paulo, ele tem umas coisas difíceis da gente entender, mas vamos amá-lo, vamos amá-lo, vamos amá-lo. Atos 8,36. Indo eles pelo caminho, chegaram a certa água. O sistema adora água, né? O sistema religioso ama água, não para beber, mas para se molhar. É impressionante. Lavar os pecados, arrependei-vos, lavar os pecados. Por isso que tem que ser em água corrente, é por isso que muita gente vai para o rio, porque o rio ele leva o pecado para longe. O batistério de igreja, deixa o pecado ali dentro da água, é problema. 6. Indo eles pelo caminho, chegaram a certa água, e o eunuco, que era gentil, disse, aqui há água. O que impede que eu seja batizado? É claro que o Filipe, que ia batizar ele, disse, não impede nada, é para já, é agora, batismo já. E aí ele foi batizado lá na água, e se sentiu todo feliz porque foi batizado na água. Quando nós estávamos na religião também, depois do batismo, a gente tinha uma certa sensação de felicidade porque foi batizado. Que coisa isso. Opa, alô. O batismo verdadeiro é o batismo na morte de Cristo, que é o que vem, evidentemente, aqui agora também. O cristianismo verdadeiro, como é que ele começa? Quando que os primeiros cristãos foram chamados e reconhecidos como cristãos? O que será que aconteceu? Isso, glória. Atos 11:26, e congregaram um ano inteiro ali com a igreja, e ensinaram muita gente, e os discípulos foram chamados cristãos, por primeira vez em Antioquia, porque começaram a ouvir uma palavra diferente, que veio de Paulo. Abençoados com todas as bênçãos, reconciliados com Deus, santos, justificados. Opa, essa palavra é diferente. Esse é um cristão. Agora, Deus te abençoe, cara no pó, cara no chão, sofrimento, tem que fazer sacrifício e pagar preço. Isso aí, cristianismo é isso? Então eu fico onde eu estou, mesma coisa lá.
1 Coríntios 2:2, Paulo disse: pois me propus não saber entre vós coisa alguma, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. O que Paulo interessava? A mensagem de Paulo era sempre apresentando Cristo. Crucificado significa depois de que ele morreu e ressuscitou. E o verso 5, para que vossa fé não esteja fundamentada na sabedoria dos homens, senão no poder de Deus. Sabedoria dos homens antes da cruz. Poder de Deus depois da cruz. Ponto 7. Antes da cruz tinha o quê? Isso aí que está aí na tela. Ritos e tradições religiosas. Em sua carta aos Romanos, Paulo afirmou que a lei é santa. O mandamento é justo e bom e santo. Mas o mesmo mandamento que era para a vida, a mim me resultou para a morte. Foi o que Paulo disse. O que era santo achava o pecado no coração dele. E ele não podia ser salvo pela lei. Por isso, aos Hebreus, Paulo foi bem claro. A lei, tendo a sombra dos bens vindouros, Hebreus 10:1, sombra, projeta uma imagem irreal. A lei, tendo a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca pode, pelos mesmos sacrifícios que se oferecem continuamente, santos de Israel, vamos para Israel sacrificar, Israel, batizar em Israel, a cada ano fazer perfeitos aos que se aproximam. Tem pessoas que foram para Israel para batizar lá nas águas. Eu conheço um que foi. Diz que se sentiu bem por um tempo. Depois passou e voltou a encher a cara, fazer tudo que tinha que fazer, errado. E não adiantou nada o batismo religioso lá. Por isso, no novo pacto, fim dos ritos e tradições religiosas. Entre eles, o batismo que a abençoada Neuza mencionou. Vamos lá. Efésios 4:5, depois da cruz, fim dos mandamentos. Há um Senhor, graças a Deus. Não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é um Senhor. Uma fé. Não é a fé. Como é que está a sua fé? Eu tenho muita fé. O outro diz, eu tenho pouca fé. Não. É uma fé, a fé de Cristo em nós, e um batismo. Qual batismo? Nas águas, por aspersão, por imersão, por sei lá o quê? Por iluminação ou por arrependimento, ou sei lá o que o cara faz, tá, o batismo? Não. Um batismo. O batismo que está em Romanos capítulo 6, verso 3. Ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Para quê? Porque somos sepultados juntamente com Ele pela morte no batismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos em vida nova. Não pela água, mas pelo batismo na morte dEle. E o verso 5 diz, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança de sua morte, vem agora o que nos interessa muito. Nós também seremos semelhantes a Ele quando Ele ressuscitar conosco. Olha, é isso que nos interessa? Claro. Nós estamos aqui aguardando exatamente isso, a ressurreição dos mortos ou a transformação dos corpos. Cristo se deu como último sacrifício. Hebreus 10:10 diz, nessa vontade somos santificados mediante a oferta de Jesus Cristo feita uma vez, forever, para sempre. Diga uma vez e para sempre. Antes da cruz, estamos concluindo com mais 3 pontinhos. A bênção sacerdotal. Isso aqui é chique demais no último. Muito chique. Número 6:22, o Senhor falou a Moisés, dizendo, fala a Arão e a seus filhos, e diga-lhes, assim abençoareis aos filhos de Israel, dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde. Virou um chavão absolutamente mecânico. Uma coisa mecânica. Você vai no acidente, Deus te abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado, Deus abençoe. Soa tão bonito, né? Verso 25, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te põe em paz.
Mas em Gênesis 12, 2, a coisa começa a mudar no entendimento. Até em Gênesis. Deus disse a Abraão: farei de ti uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei teu nome e serás uma bênção. Abençoarei, aí já vem uma promessinha interessante lá para o novo pacto, aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Mexeu comigo, mexeu contigo. E em ti, Abraão, serão abençoadas. A primeira palavra que aparece no Velho Testamento está lá na promessa de Deus a Abraão: todas as famílias da terra. E no novo pacto, então? Quem somos? Ponto 8, novo pacto. Somos bendecidos com toda bendição. Somos abençoados. Bendito seja o Deus e Pai, Efésios 1:3, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. E a pessoa pergunta: é só bênção espiritual? Material não. A bênção espiritual, ela abarca toda a sua vida material, porque o domínio do Espírito sobre a carne é completo. E em Gálatas 3:8 diz: a Escritura provendo que Deus havia de justificar pela fé aos gentios, deu de antemão a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Olha, Abraão foi pai de 2. Eles estão brigando aí. Eles estão brigando desde aquele tempo até o dia de hoje. E não há quem entre no meio para resolver. Porque isso só Deus pode resolver. Aí é que está o detalhe. O homem não consegue, presidente de nação nenhuma. O cara morre, é assassinado, outro, e não adianta porque não termina. Porque isso é espiritual. E não é militar, nem físico, nem humano. Verso 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Número 9. A presença divina no Antigo Testamento antes da cruz. A presença divina, como é que ela era? A Shekinah, a promessa, a presença em glória de Deus na nuvem, no fogo, na luz, etc. A habitação, Deus estava no tabernáculo e no templo, mas ele estava lá no lugar santíssimo e os homens estavam do lado de cá e só o sacerdote entrava lá uma vez por ano para pedir pelo povo. Através de ações e revelações a indivíduos escolhidos especificamente. Vinha o sacerdote, falava com o povo. Vinha o profeta, falava com o povo. Mas Deus, pessoalmente, não. No velho, não. E agora no novo? O que será que acontece? Somos, diga eu sou, o templo do Espírito Santo. Somos o templo do Espírito Santo. Cada vez que eu penso nisso, que eu vejo isso, que eu leio isso, João 14,16, disse o Senhor: eu rogarei ao Pai que vos dará outro Consolador, que esteja convosco para sempre. Rogarei. Ainda não aconteceu nesse tempo. Verso 17: o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque mora convosco, e estará aonde? Em vós. Será que Deus cumpriu essa promessa? Verso 18: não vos deixarei órfãos. Isso aqui tem algo muito interessante, que Jesus de Nazaré disse, de Nazaré: não vos deixarei órfãos, virei a vós. Aquele que veio a vós é o mesmo que estava em Jesus de Nazaré? Sim. Ele não deixou ninguém órfão, porque aquele que veio era o próprio Deus também. Por isso, em 1 Coríntios 3,16, aí fechou. Paulo disse aos Coríntios: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Os Coríntios eram os mais carnais de todas as cartas do apóstolo Paulo. Era carne pura. E o Espírito de Deus morava neles. E em nós. Então, nem se fala. Se você quer levar Deus a sério, o Espírito Santo de Deus está em você. Abençoado. 1 Coríntios 6,19, mais forte ainda. Ou ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, o qual está em vós,
o qual tendes de Deus e que não sois vossos. Eu penso que, 3 pontinhos, eu quero fazer tal coisa, eu vou decidir isso aqui porque eu tenho a capacidade de fazer isso. Eu não sou meu. Os meus interesses? Não, eu não estou aqui para viver os meus interesses, porque eu sou embaixador do reino. Então, se eu sou embaixador do reino, eu faço os interesses do meu Pai. Eu represento os interesses do meu Pai. O que você faz na sua vida? Eu represento os interesses do meu Pai. Finalmente, ponto 10, e fechamos aqui. Servia-se a Deus com a carne, no velho pacto, com a lei. João 4,20, ei, que texto também, hein? Jesus falando com a mulher samaritana, ele largou a multidão lá no meio da grama lá, foi falar com a mulher samaritana. E ele disse para a mulher disse para ele: nossos pais adoraram neste monte, e vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jerusalém entenda-se como templo. O que estava em Jerusalém que era o xodó dos judeus? O templo. Mas aí, Jesus disse o quê? Vai chegar um dia em que não será assim. Por isso em Romanos 7,5, Paulo diz, porque enquanto estávamos na carne, as paixões pecaminosas que eram pela lei, operavam em nossos membros, dando fruto para a morte. E em Gálatas 5,20, Paulo lista algumas paixões que o sistema religioso ama. Idolatria. Não pensa só no católico carregando um andor, não. Tem muita idolatria diferente disso tudo, que também é religiosa. Feitiçaria. Muita feitiçaria. Inimizade é o que tem mais dentro da religião. Pleitos. Discussões. Ciúmes. Tem lá. Cargo. Iras. Contendas, dissensões e heresias. Eles dizem que nós somos hereges. Nós somos hereges? Olha, novo pacto, o que há? Servimos a Deus com a mente. E aqui nós vamos fechar com isso aqui com chave de ouro. Paulo, apóstolo da graça, ele disse em Romanos 7,25, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com a mente sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E esta lei do pecado, ela pode ser encontrada nos religiosos que, sem o entendimento do evangelho espiritual, acabam por tentar servir a Deus com paixões carnais. Há um outro texto que eu não coloquei aqui, mas é aquele texto que diz que eu sirvo com a mente ao Senhor. Tenho a mente de Cristo para servir ao Senhor com essa mente de Cristo. Nós somos privilegiados, não há outra coisa a dizer, porque nós estamos depois da cruz. Não só nesta etapa do século 21, mas estamos depois da cruz. Aqui. O que está aqui? A mente de Cristo, o Espírito que habita em nós. Com o peso da cruz, com o fardo pesado, antes da cruz, Jesus foi humilhado. Estava escrito e predestinado. Antes da cruz havia pecado. O Cordeiro Jesus foi enviado para cumprir a lei e nos livrar do pecado. Os filhos de Deus clamam Abba, Pai. Os filhos de Deus clamam Abba, Pai. Os filhos de Deus clamam Abba, Pai. Os filhos de Deus
somos reconciliados. Cumpriu-se a lei, já não existe pecado. Pela graça de Deus, sois salvos, salvos uma vez, para sempre salvos. Eu clamo, Abba, Pai, tudo está consumado. A lei se cumpriu, já não existe mais. Os filhos de Deus clamam, Abba, Pai. 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 Clama, Abba, Pai. Clama, Abba, os filhos de Deus clamam, Abba, Pai. 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 Clama, Abba, Pai. Clama, Abba, Pai. Clama, Abba, Pai. Clama, Abba, Pai. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.